que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, ver-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade
da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado
junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Boa noite a todos, nobres colegas, a todos vocês que nos acompanham de casa. Declaro aberta a audiência pública da saúde, referente à prestação de contas dos serviços realizados no primeiro quadrimestre de 2026. Convido agora o secretário da Saúde, o senhor Argemiro da Silva Marques Neto, para que ele possa fazer a sua explanação. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, mesmo sendo uma obrigação, né, cada quadrimestre a gente estar aqui, mas a oportunidade também de falar não só de números, né, não só de pagamentos e empenhos e restos a pagar, mas também de toda a situação da nossa Secretaria de Saúde. Vou falar primeiro aqui a respeito dos números, né, de empenhos e pagamentos. Depois faço do jeito que vocês acharem melhor. Vou falando de consultas dos PSF, de pronto atendimento, ou se vocês quiserem, eu deixo aberto a perguntas e a gente vai usando o material que eu trouxe aí, tá bom? Prestação de contas, Fundo Municipal de Saúde, primeiro quadrimestre de 2026. Orçamento anual 2026, R$ 14.237.250,52. Orçamento atualizado devido a algumas suplementações de R$ 15.239.147,21. O mês de janeiro, empenhado R$ 2.027.600.000, pago R$ 975.570. Um saldo a pagar de R$ 1.052.000. Mês de fevereiro, R$ 1.254.900 empenhado, pago R$ 1.229.800, com o resto a pagar de R$ 1.077.000. Mês de março, R$ 1.321.000 empenhado, R$ 1.321.600, pago R$ 1.295.600, um saldo a pagar aí de R$ 1.100.000. Mês de abril, R$ 1.467.700 empenhado, pago R$ 1.473.700 pago, né? Saldo a pagar R$ 1.097.000. Total do quadrimestre empenhados, R$ 6.071.000. Pagos R$ 4.974.800, um total geral aí a pagar de R$ 1.097.100. Eu vou falar das consultas dos PSF, como sempre faço, né? Vou deixar essa parte aqui da farmácia e outros assuntos mais para o final. Especialidades. Oftalmo, lembrando que vem uma vez ao mês, né, no mês de janeiro, ele atendeu 40 pacientes com a quantidade de faltas de 11 pessoas no mês de janeiro.
Ortopedista estava em férias. Cardiologista, uma vez também ao mês. 30 pacientes atendidos com 2 faltas. Ginecologista, 5 vezes ao mês. 128 pacientes atendidos com 35 faltas. Psiquiatra, 4 vezes ao mês. 68 pacientes atendidos. 32 faltas. Lembrando que a psiquiatria sempre foi uma cobrança, né, de vereadores. Até quando eu era vereador, eu lembro que a gente cobrava bastante abertura de vagas e hoje a gente tem uma falta aí de 30 e poucas pessoas. No mês de fevereiro, oftalmo, 18 atendidos com 19 faltas. O acordo com o oftalmo é uma média de 30 a 35 pacientes. Isso ainda que as meninas começam a ligar para um, ligar para outro, conseguiram apenas 18 pessoas para passar em consulta. Senão você traz o profissional e não tem o paciente devido às faltas. Ortopedista, 6 vezes ao mês, 128 atendidos, com 33 faltas. Cardiologista, 24 pacientes atendidos. Aqui você percebe também que teve uma falta aí de 10 a 11 pessoas, né? Porque que poderiam ter sido atendidos ainda pelo fato de ele atender até 35 pacientes. Mas falta mesmo, tivemos 8. Ginecologista, 95 pacientes atendidos com 52 faltas. Psiquiatra, 79 pessoas atendidas com 37 faltas, mês de fevereiro. Oftalmologista, no mês de março, 43 pacientes atendidos. Você vê que aqui ele já meio que recuperou, né, o perdido lá quando ele atendeu só 18 pacientes. Ele atendeu 8 a mais do combinado, com 13 faltas ainda. Ortopedista, 161 pacientes atendidos, 8 vezes ao mês de março, com 61 faltas. Cardiologista, esse mês ele veio 2 vezes, ele atendeu 31 pacientes, ele dividiu um dia de atendimento no caso de 30 a 35 pacientes e atendeu 2 dias devido a uma cirurgia que ele fez. Tivemos 7 faltas no mês de março. Ginecologista, 126 pacientes atendidos com 38 faltas. Psiquiatra, 77 pessoas atendidas no mês de março com 30 faltas. Mês de abril, oftalmologista, 36 pacientes atendidos com 13 faltas. Ortopedista, 149 pacientes atendidos com 33 faltas. Cardiologista, 27 pacientes atendidos, não completou nem a faixa de 30, 33, 35, e ainda tivemos 8 faltas. Ginecologista, 98 pacientes atendidos, com 33 faltas. Psiquiatra, 98 pacientes atendidos, com 22 faltas. Essa é a parte de especialidades, tá? Vamos aqui agora nos PSFs. Hoje eles fizeram a tabela de uma maneira diferente. Se vocês quiserem ir somando aí, tá? Apesar que foi tirado cópia para vocês, né? Mês de janeiro, PSF 1, 270 consultas agendadas, 21 faltas. PSF 2, é o CDHU, o médico estava de férias. PSF 3, 232 consultas agendadas, com 23 faltas. Mês de janeiro, PSF 4, que é o bairro da Estação, 24 consultas agendadas e 6 faltas. Na Estação, praticamente é livre demanda, né? O paciente chegou, atendeu, não tenho nem fila de espera, nada. Mês de fevereiro, PSF 1, 226 consultas agendadas, 47 faltas. PSF 2, 161 consultas agendadas com 41 faltas. PSF 3, mês de fevereiro, 197 consultas agendadas com 50 faltas. PSF 4, 46 consultas agendadas com 3 faltas. Mês de março, PSF 1, 296 consultas agendadas com 57 faltas.
PSF 2, 249 consultas agendadas, com 56 faltas. PSF 3, 200 consultas agendadas, com 42 faltas. PSF 4, 95 consultas agendadas, com 13 faltas. Mês de abril, PSF 1, 298 consultas agendadas, com 49 faltas. PSF 2, 212 consultas agendadas, 60 faltas. PSF 3, 87 consultas agendadas, teve um período de férias, 16 faltas. E PSF 4, 29 consultas agendadas, com uma falta. Vaga disponível, todo mês eu lembro que eu estou trazendo aqui, e eu fiz questão de mais uma vez, as vagas disponíveis. Por exemplo, uma pessoa chega lá e fala que quer passar no médico da família. Então eu trouxe aí para vocês a data disponível para o próximo agendamento. Lembrando que por dia, devido à situação, a cada caso, nós temos 5 encaixes por PSF. Tá? Porque os indicadores eles exigem uma quantidade de consultas agendadas e uma quantidade mínima de consultas espontâneas, que a gente chama. PSF 1, Dr. Guilherme, está para dia 11 de junho. PSF 2, Dr. Jaime, dia 2 de junho. PSF 3, Dr. Clésio, 15 de junho. Dr. Luiz Estação, aquilo que eu falei, no máximo um dia de agendamento. Né? Exames laboratoriais, PSF 1, agosto, setembro. Laboratório Biocruz, tá? PSF 2, setembro. PSF 3, agosto, setembro. E PSF 4, 1 a 2 dias após a consulta. O bairro da Estação é bem mais tranquilo. Pediatra, doutora Maria Lídia. Mês de janeiro, PSF 1, 92 consultas, com 27 faltas. PSF 2, 49 consultas agendadas, 9 faltas. PSF 4, 18 consultas agendadas, 1 falta. Mês de fevereiro, PSF 1 e 3, tá, juntos, 98 consultas agendadas, com 13 faltas. Fevereiro, PSF 2, 37 consultas agendadas, 6 faltas. PSF 4, Estação de Pereiras, 18 consultas agendadas, nenhuma falta. Março, PSF 1 e 3 juntos, 129 consultas agendadas, pediatria com 29 faltas. PSF 2, mês de março, 60 consultas agendadas com 6 faltas. PSF 4, 18 consultas agendadas, 6 faltas. PSF 1 e 3 no mês de abril, 102 consultas agendadas, com 17 faltas. PSF 2, 57 agendadas, 5 faltas. E PSF 4, 18 consultas agendadas, com 1 falta. Vaga disponível para pediatria. PSF 1 e 3, 19/6. Coisa de 25 dias aí. PSF 2, 3/6, CDHU. PSF 4, Estação de Pereiras, 11/6. Lembrando que a Estação de Pereiras são 15 vagas mês. Então, por isso que dá essa discrepância aqui no caso. Um alerta que a gente faz em termos de pediatria também, está entrando agora a época do frio. O ano passado, vocês lembram que a gente conseguiu, devido a sérios problemas que a gente estava tendo com as crianças, colocar uma pediatra a mais para atender. Depois, nós entendemos que não havia mais essa necessidade. Hoje, você olha aqui de novo a parte de agendamento de pediatria, você vê que não está tão longe a data e a quantidade de faltas é muito grande. Né? Então, isso também perde consulta no dia e acaba atrapalhando. Por isso, até que nós voltamos a ter o faltômetro que vocês viram, da parte de PSF e especialidades. É uma ideia que já teve no passado e nós voltamos agora e colocamos novamente essa parte, porque eu acho que é interessante a população também estar ciente. Foi uma cobrança muito grande que nós tivemos em termos de agendamento, mas também você vê que, infelizmente, muitas pessoas deixam de avisar e acabam faltando por um motivo ou por outro.
e a gente acaba perdendo a chance de estar passando outras pessoas em consultas, né? Eu trouxe aqui também a parte de ultrassom, por isso que eu falei que hoje eu vim bem municiado de documento, de informações. Mês de dezembro está sendo agendado ainda de 2024. Nós temos 25 exames. Eu não vou ler mês a mês aqui a quantidade de exames realizados. Eu falo que um total hoje nós temos 800 pessoas na fila esperando ultrassom. Tá? Ou seja, 819 exames. Às vezes uma pessoa tem 2, 3 tipos de exame, né? Ginecológicos, nós fizemos 23 mamas e 20 transvaginal. Obstetrícia, 1 exame. E ortopedia também teve 40 exames. Para o mês de junho, a gente continua ainda na quantidade de 100 exames em geral. Programados ginecológicos para junho, 50 exames. Lembrando que o Dr. Alcides atende toda sexta-feira, né? Ele faz ultrassom na nossa unidade. E temos também os 100 ultrassons que é feito pela doutora. Eu tenho aqui os dados do ultrassom realizado no mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Se vocês quiserem, eu posso ler. Ou se quiser deixar só aí o arquivo, a cópia que nós trouxemos para vocês também, não tem problema nenhum. Só para vocês terem uma ideia aqui, do Dr. Alcides, ó, mês de janeiro, 60 exames realizados, 13 faltas. Mês de fevereiro, 48 exames realizados, 8 faltas. Mês de março, 46 exames realizados, 7 faltas. Mês de abril, 41 exames realizados, 8 faltas. Um total de 195 exames realizados no quadrimestre com o Dr. Alcides, com 36 faltas. A doutora Raquel atende a cerca de 100 exames em 2 dias de atendimento. Dr. Alcides, são 20 exames, toda sexta-feira, como eu falei, lembrando que quando é agendado exames de mamas, esse número diminui por conta de ser um exame mais minucioso e demorado. Vocês querem fazer alguma pergunta ou posso falar um pouco da farmácia municipal? Ou vocês querem deixar que eu fale depois? Vejo que é melhor para vocês. Vamos lá. Eu pedi para a Manuela e para a Beatriz que fizesse hoje um relatório de alguns problemas que a gente tem na farmácia municipal. O que eu gostaria de frisar, principalmente em questão de farmácia, que às vezes a pessoa vai lá e fala assim, está faltando um dipirona que custa R$3, R$2, R$5. Mas ela não vê que nós temos um sertralina que custa 70 na farmácia, que custa 80. Né? Infelizmente, esses medicamentos, eles têm uma saída muito grande. E tudo isso a gente tem que entender que depende da conduta médica. Às vezes nós temos 300 frascos de um determinado medicamento, em um dia e meio, dependendo do médico que está de plantão, ele solta tudo aquilo. Aí a gente tem uma compra para ser feita, uma entrega para ser feita. Nós estamos sem seringa de insulina. O pedido foi feito dia 17 de abril. Laranjal está com problema, Conchas está com problema, porque nós emprestamos de Conchas algumas ainda, que a gente, graças a Deus, tem um bom relacionamento, tanto com Conchas quanto com Laranjal. Emprestamos de Conchas, mas também não tinha muito dessa última vez agora para emprestar, porque está em falta. Na farmácia, se eu comprasse na farmácia, ele não tinha para pronta entrega. Então, é um produto que, segundo os vendedores, tá, estão falando para a gente que está em falta no mercado realmente. Tem um vendedor que ele conseguiu arrumar para a gente, acho que vai trazer amanhã 100 seringas. Não dá para nada. E o porquê que não dá para nada? Que eu vou chegar lá na frente. As canetas de insulinas estão tendo problema, está tendo falta. O paciente, ele, por um problema ou por outro, acaba quebrando a caneta de insulina. E o governo não repõe prontamente essa caneta. Agora que chegou a ordem para que a gente comece a guardar essas canetas quebradas. Que antes não era feito isso. Agora o governo deu ordem para a gente estar guardando. Só que ele não está repondo a altura. Se quebrasse 10, chegasse 10, tudo bem, não chega. E às vezes nem a insulina vem. Então por isso que eu pedi esse relatório da Manu, com a Bia, para que eu pudesse falar para vocês, principalmente, eu vou falar de alto custo aqui, que são medicamentos de alto custo, é um grande problema no município, não só no nosso, em todos os municípios.
está estourando na mão do município. Vocês não têm ideia o que é o medicamento de alto custo, de pacientes que necessitam desse medicamento. E, infelizmente, chega uma hora lá, 2 pacientes na sala e a gente tem que escolher para quem vai fornecer. Ah, está favorecendo alguém? Não, nós estamos favorecendo aquele que mais precisa. O município não aguenta, o município não suporta a situação do remédio de alto custo hoje. Aí, eu vou processar o município. Processo o Estado primeiro. Mas jamais nós vamos chegar lá e falar que nós não vamos dar o medicamento ou nós não vamos atender o paciente porque nós não queremos. É a situação. É a situação. Outro agravante na farmácia, medicação de alto custo. Existem prazos, gente. Prazos para exames, prazo para documentos. Se não chegar no dia, geralmente é de 15 a 20 dias, para ter uma resposta se o remédio vai ser fornecido ou não. E às vezes essa negativa vem, vai demorar mais 15, 20 dias. E aí, não toma o medicamento? Mas não é o município. Não está na mão do município isso. O Estado não está fornecendo. Nós temos outras maneiras de entregas aqui de governos e não está vindo. Remédio de farmácia popular que vocês conhecem aí, está tendo falta. Então, é uma situação grave. Todos os municípios, em reuniões que a gente participa, fiquei sabendo até que o pessoal da região de Sorocaba foram até o secretário de Saúde, Dr. Ileuses, para fazer uma cobrança nesse sentido. Porque não tem como. Eu sei de pacientes aí, lógico que eu não vou citar o nome, que tomam medicamento aí pesado, caro. E o governo não manda. E a gente sabe da necessidade do paciente. Só que em grande parte também de situações, a gente vai ver, o exame não veio na data certa, está faltando documento A, está faltando documento B. Então, a população, a gente pede para o agente de saúde, sempre está acompanhando, fazendo cobrança, entrando em contato, mas a população tem que colaborar. Nós chegamos ao ponto de falar o seguinte, ou corre atrás, ou nós não vamos conseguir atender. Porque eu não posso resolver o problema de todo mundo, eu não consigo fazer isso. E se a população não se preocupar com a medicação que ela tem que tomar, com a documentação que ela tem que providenciar, o exame que ela tem que fazer, não somos nós ali que vamos conseguir resolver o problema. Porque não tem condição de resolver os problemas toda hora, todo momento. A gente atende todo mundo, a gente está com a porta aberta praticamente 24 horas por dia, mas a gente também tem que cobrar e colocar situações. Então, hoje eu cheguei aqui e brinquei que eu vim municiado de documento, municiado de informações, é para isso. Porque está na hora também da gente começar a cobrar a população. Nós somos cobrados. Abertamente nós somos cobrados em Facebook, com matérias que não condizem com o que falam, e somos cobrados. Aí a saúde está ruim, a saúde está péssima, mas não sabe o que acontece. Porque depois que você escreveu, o papel aceita tudo. E o Facebook é covarde. Eu sempre falei isso como vereador aqui, o Facebook é covarde. E eu sempre deixei a porta aberta e sempre convidei qualquer um da população, qualquer habitante, qualquer munícipe de Pereiras, a ficar com a gente lá, acompanhar um dia, 2, 3 de trabalho da gente. De ver o que é uma saúde. Eu não falei para vocês aqui ainda, eu trouxe um relatório de viagem, gente. Eu fiz questão hoje de pedir para o Marcos e para a Adriana, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. O mês de março, que eu pedi para eles fazerem só de 60 dias. Levado para a Unesp, no mês de março, 970 pessoas. Mais exato, 969, eu puxei uma a mais. 969 pessoas levado para a Unesp. Viagem, pacientes, gente, que são um pouco mais debilitados, têm uma situação um pouquinho mais especial, 81 pacientes. Consulta, que necessitou de ambulância, maca, paciente acamado, ou acidentado, ou enfim, inúmeras situações. 22 consultas. Consultas e exames geral, 56. Consultas e exames em outras cidades, 134. Transferências para Laranjal, 46. Transferência Botucatu, 34.
Pacientes da hemodiálise, 10, geralmente com mais 10 acompanhantes, né, Digão? Pacientes que a gente transportou da zona rural, 55 pacientes. No mês de abril, 821 pacientes levados para o Nesp. Aqui, ó. Bauru, 34 pacientes no mês levados para Bauru. Sorocaba, 14. Tatuí, 17. Itapeva, 2. Jaú, 4. Ribeirão Preto, 2. São Paulo, 7. Piracicaba, 6. Boituva, 6. Avaré, 2. Araçatuba, 2. E Serquilho, 2. Eu não vou ler a outra página, mas acho que deu para os senhores terem uma ideia. E isso aqui, gente, quando eu falo Bauru 34, não são aqueles pacientes que vão em 2 dias, 3 dias, 4 dias. Tem 5, 6 pacientes que vão no mesmo dia. Um a consulta às 7, 8 da manhã, outro às 5 da tarde. São Paulo, essa semana aconteceu, eu fiquei chateado, porque eu não pude realmente dar um atendimento que o paciente necessitava, por ser uma criança, né, de cuidados especiais. Infelizmente, ele teve que ir 7, 8 horas da manhã para São Paulo, e a outra paciente que foi junto, foi atendida na parte da tarde. Saíram de São Paulo 4, 5 horas da tarde. É duro, é difícil para a gente, mas não tem condição. Tem hora que o Marcos pega o caderno, ele vai lá e fala, me ajuda. Não dá. Você tenta atender todo mundo, não dá. Fora os pacientes oncológicos, que a gente acaba ajudando com um pouco de combustível para estar indo para a Unesp, para a Jaú, enfim, em suas consultas. Então, é muito difícil. Às vezes a gente vê falando, carro para saúde, faz falta, gente. Faz falta. Nós estamos com 2 vans hoje, parada. Uma van está na oficina aqui em Pereiras, 19 mil para arrumar, a outra está em Laranjal, 13 mil para arrumar, 14 mil para arrumar. Nós chegamos a ter dia aí, nesse mês, de 80 pacientes entre 5 horas da manhã e 11 horas da manhã, com 2 vans, uma de 15, uma de 14, uma de 19 lugares. O que você faz? Não leva? Não vai ter carro hoje. Perde a consulta. Né? Então aí você empresta um micro-ônibus da educação, você acaba fretando às vezes uma van de fora, um ônibus de fora, para você tentar atender todo mundo. É a situação nossa hoje. Eu falo e repito isso. Não existe nós, no pronto atendimento de Pereiras, atendermos mais de 3 mil consultas por mês. Alguma coisa está errada. A população tem que começar a entender que o investigativo é no PSF. Eu já falei isso e convido novamente. Fica com a gente o dia inteiro lá, de 100 fichas abertas no pronto atendimento. Na emergência, são fichas verdes, fichas azuis. Não é emergência. Aí a pessoa, às vezes, ela vai no PSF, ela volta no pronto atendimento, volta no PSF. E se você fala, às vezes acha ruim, porque quer passar ali. Porque é a cultura nossa, nós vamos no postinho. Investigativo é PSF. Não adianta ela passar 3, 4 vezes no médico do pronto atendimento, que às vezes não vai resolver, porque ele tem um protocolo de exames. O médico do pronto atendimento, às vezes, ele não pede nem ultrassom. Desde que não seja de emergência. O matomo é o médico do PSF que vai pedir. Então, essas coisas a gente tenta mudar, a gente tenta orientar, mas é difícil. Então, a gente fica aí nessa faixa de 3.000, 3.500 consultas no nosso pronto atendimento, que é um absurdo. Se Pereiras tem 9 mil habitantes, 3 mil consultas no médico por mês. Alguma coisa está errada. Né? Bom, eu acho que em termos de dados, eu consegui falar da farmácia bastante. Se faltar alguma coisa, depois a Manu vai até brigar comigo. Mas estou à disposição. De perguntas aí. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Seu Tavares? Olá, uma palavra aqui para o nosso secretário. Agradecer a presença dele, né? Muito bem colocadas as palavras. Estamos falando dessa fila de ultrassom, secretário. 800 pessoas, que nem o senhor falou. Exames, né? Exames.
O senhor citou, tem pessoas que não é um, né? Tem 2, 3 ultrassom. O que o senhor me fala para acelerar essa fila, né? Porque 800 pessoas, aonde vai parar isso, né? Todo ano a gente faz um mutirão. E esse ano nós vamos fazer novamente. Mutirão. Tá, Mutirão só do ultrassom. Sobre a farmácia foi muito bem explicado aí, né? Quem estiver nos assistindo, né? A gente ouve muito falar sobre a farmácia, né? Acho que todos os vereadores aqui ouvem falar, está faltando medicação, tudo. Está aí o secretário aí, e está dando uma explanação sobre o que acontece com medicação, né? Então, é isso que eu tinha que falar. E também falar sobre as consultas, né? Como tem falta, né? Aí o povo reclama, né? Que não teve isso, não teve aquilo, mas tem muita falta aí. Então é isso aí, secretário. Não tenho o que questionar, eu tenho que... Só tem uma coisa que aconteceu esse dia lá, eu ia até falar com o senhor sobre um acontecimento que teve esse dia, sobre o atendimento médico, se pode ser o médico fechar a porta quando está atendendo um paciente, né? Para não ter invasão ali de pessoas entrar lá e atrapalhar o atendimento do médico que teve esses dias lá, né? É assim, nós não terminamos ainda a nossa reforma, nós tivemos uma fiscalização da vigilância sanitária, estamos adequando bastante situações lá, em determinadas situações geram bastante dúvidas, até no dia da fiscalização. Uma fala uma situação para a gente, um exemplo, uma pia de inox com 2 cubas, a outra fala uma pia de inox com 1 cuba, e você não tem o fornecedor que te forneça do dia para a noite. Nós compramos uma pia de inox agora, a entrega era para ter sido hoje, não foi. Era dia 26 hoje, não foi, então é demorado. E com isso, com essa reforma, nós fizemos alguns, como que eu posso dizer, situações de emergência, né? Colocamos consultórios aqui, colocamos consultórios ali. Hoje a sala de emergência já está onde ela deveria estar mesmo, na sala de emergência na parte nova. Mas ainda temos algumas situações a acertar. Nós estamos montando agora a sala de esterilização, está sendo feita na UBS, por enquanto, CDHU, mas vai ficar uma parte nova também. Enfim, os agentes de endemias, devido à troca que teve de imóvel, acabaram de descer essa semana com a gente lá ainda. Então, são situações que a gente está acertando no dia a dia. Então, essa parte, essa privacidade, hoje, né, digamos, aconteceu um caso lá, o pessoal estava conversando na sala do transporte, eu estava falando com a médica, eu fui lá depois e falei, né, digamos, falei, ó, vocês têm que colaborar, gente, nós estamos do lado do consultório aqui, por quê? Está faltando ainda uma porta de vidro ali, que vai blindar bastante o som ali, né. Então, é assim, a gente entende, é uma falha, mas a gente está trabalhando para estar corrigindo. Foi instalado a porta automática, né? Só falta o Marquinho fazer um puxado lá de energia e já vai estar funcionando. O ar-condicionado na recepção. O que mais? É isso mesmo. Acho que de obra é isso. Pra vocês terem uma ideia, né? É interessante contar. Desde 2012 existe uma lei que fala que as portas dos sanitários, dos banheiros, elas têm que ser viradas para fora, ela tem que abrir para fora. Porque se um paciente cair lá dentro, passar mal e ficar atrás da porta, você não consegue abrir, né? E nessa fiscalização que nós tivemos, isso foi apontado. Mas é uma lei de 2012. Quantas fiscalizações já tiveram lá e nunca ninguém falou nada? Aí do nada a pessoa chega lá e fala, ó, secretário, você tem que mudar essa porta. Mas por que eu tenho que mudar essa porta? Não, ela tem que abrir para fora. Está sendo resolvido. Compramos, vamos colocar a porta de vidro lá, tudo. Mas é o que eu falo, assim, entendeu? Como que outras fiscalizações não tiveram isso? E dessa vez nós tivemos que mudar. Então, infelizmente é isso. Cada um fiscaliza, cada um tem um jeito de, por mais que a lei seja a mesma, mas tem um jeito de orientar. E você trabalha com isso no dia a dia. Torneiras. Passaram para a gente que teriam que ser de sensores. Se vocês forem lá hoje, os banheiros de fora, torneira com sensor.
Aí eu questionei, uma torneira com sensor, aqui acopla na pia, ela custa R$360. Aqui acopla na parede, ela custa R$700. Nós teríamos que comprar 14, que acopla na parede. Aí eu questionei. Falei, pô, mas não pode ser aquela torneira que você bate, você vai lavar a mão, você não vai pôr a mão na torneira mais. Não, pode sim, secretário, custa 130. E se eu compro com 14 torneiras de 700 e pouco? O prefeito me manda embora. Então, é isso que eu digo, é uma situação que você vai brigando dia a dia, então a reforma se torna um pouquinho mais demorada. Falta cobrir a frente ali da sala de emergência ainda, vai ficar... Sobre sair fora um pouco da saúde aqui, uma coisa que me chama a atenção lá, né? Vocês estão com um veículo novo lá, né? Falar aqui para o secretário se há possibilidade mais para frente, eu sei que não é fácil, como o senhor está passando para nós, uma cobertura ali naquela frente ali para proteger, né? Na sala de emergência? Não. Onde vocês entram ali, né? No PSF? Frente à farmácia? Não. Então, ali na verdade não vai ter aquele acesso mais, né? A hora que a gente conseguir inaugurar lá em cima, os PSFs 1 e 3 vão lá para cima. Aonde é o PSF hoje, vai se tornar um centro de especialidades, pelo menos na última conversa com o prefeito é isso. O prédio onde a gente fica ali, vai ser só pronto atendimento. Não vai ter o acesso mais, paciente entrando lá pelo fundo, aquela circulação de gente que tem lá. Ali na frente a gente já conseguiu blindar bastante, privar bastante. Porque às vezes o enfermeiro, o técnico está fazendo um procedimento na pessoa, chega um curioso lá, põe a cabeça lá dentro. Então a gente já conseguiu privar bastante ali perto da sala que a gente fica ali. Mas lá em cima não vai ter acesso nenhum. Não vai existir isso aí mais. Então a cobertura, ela só é necessária aqui na frente da sala de emergência. Lá no fundo não tem por que a gente cobrir lá, que lá na verdade a ideia na frente é fechar lá e fazer uma cozinha maior, ou talvez uma lavanderia. Né? É isso aí. Vereador Rodrigo. Boa noite, secretário. Queria só fazer uma pergunta. A demanda está grande, né? Semanal, mês. O maior fluxo seria numa segunda e terça-feira, não sei se é isso, tá? Não teria uma possibilidade, nesses 2 dias de fluxo maior, ter 2 médicos atendendo no pronto atendimento? É assim, vocês já me ouviram falar em outras oportunidades aqui, a gente tem que trabalhar com prioridades. Né? Tá entrando o frio, como eu falei aqui no começo, e eu estou deixando reservado para a possibilidade de uma segunda pediatra atender que nem o ano passado. Hoje, 2 médicos, depende muito da conduta médica. Às vezes você tem 10 pacientes lá, dependendo do médico, em questão de 1 hora ele consegue atender todo mundo, e ninguém reclama. Né? E às vezes vem um outro médico que ele é um pouco mais novo, ele conversa mais, aí chega uma emergência. Quando chega a emergência, só para entender, vai ser feita a transferência para Laranjal Paulista, o médico tem que fazer todo um relatório, toda uma documentação para deixar registrado, seja por e-mail, seja via WhatsApp. Então, existe uma demora, a gente entende isso, a gente sabe disso, mas do que a gente vê ali no dia a dia, vou repetir, não são casos de emergência. São casos que, infelizmente, a pessoa vai esperar porque ele foi classificado. A gente colocou umas pulseiras hoje lá, né? Hoje tem as pulseiras, porque às vezes o Tavares chega, o Tavares passou na minha frente. Não, agora a pessoa vai ver que se ele está com uma pulseira amarela, se ele está com uma pulseira azul, uma pulseira verde. Já é com a ideia de orientar também. Né? Então é isso, às vezes, é o que eu estou falando. Da quantidade de pessoas que você tem lá dentro, não são casos de urgência, não são casos de pronto atendimento. Infelizmente, entendeu? Então, a prioridade hoje não é ainda a gente colocar mais um médico, seja de segunda ou de terça. Eu estou guardando para a Rafa até comentou essa semana, do oftalmo. Já está, acho que em 300 a fila, se não me engano. Talvez eu veja mais um dia para o oftalmo estar vindo. Né? Outra situação, nós temos hoje aí a possibilidade de ter o atendimento de neuropediatria, que é uma situação que hoje necessita bastante no município, e a Unesp não disponibiliza vaga para a gente. Então, estamos aí trabalhando na cabeça do prefeito, com outras pessoas também, pessoal da Secretaria de Educação, para que a gente tenha o atendimento de neuropediatria.
que hoje seria mais prioridade do que mais um médico de segunda ou terça. Entendeu? E também agradecer pela explanação aí sobre as medicações, farmácia, porque a gente é cobrado muito sobre isso. A farmácia, nós fizemos uma pequena mudança, não sei se eu falei da outra vez que eu vim aqui. Hoje tem uma menina que ajuda a Manu, ela cursa o curso também de farmácia, né, técnico em farmácia, e ela ajuda a Manu lá. Então, às vezes a gente tem a disponibilidade da Manu estar indo na estação e a farmácia ainda continua aberta ali. Não é sempre que a gente faz isso, mas a gente continua. Então, o horário da farmácia de funcionamento, às vezes, acaba aumentando um dia ou outro. Porque a cobrança é grande e a gente está lá, eu trabalho lá, a gente conversa todo dia, sempre estou na sua sala, as portas estão abertas lá, acho que para todos. 2 vezes por semana eu vou lá com a Manuela também, sento e converso. Né, ela passa tudo o que está se passando, não depende só da prefeitura, né, não depende só da farmácia lá, porque tem medicações que é o Estado que manda, né, a FURP, não é? Sim. Então, não depende só do executivo. Então, muito bem explanado, eu queria agradecer sua presença, né, também falar sobre o transporte lá, que a gente trabalha lá, sabe o que a gente está passando, às vezes a gente é criticado. Mas se vai lá para São Paulo, para Brasília, se vão atrás só de carro. Mas veja aí o pouco de viagem que tem por dia. Não é só a região de Botucatu. Está indo Itapetininga, Sorocaba, Araçatuba, várias cidades. É bom a gente falar aqui, isso que a gente falou são viagens normais, tá? Sim. O governo lançou um programa chamado Tempo de Cuidar. Então ele pega a sua fila de especialidades e vê lá, um exemplo, a Simone Toledo está aguardando uma consulta de ortopedia desde 2018. Ele manda a Simone lá para Promissão. 290 quilômetros para ir e 200 quilômetros para voltar. Um paciente, na primeira consulta. Ele vai ter mais exame, ele vai ter mais retorno. Promissão, gente. Fora isso, 2 pacientes que foram lá perderam a consulta, não só em Promissão, a Varé também, porque a consulta estava cancelada. Só que essa é uma regulação feita por São Paulo. Né? E às vezes a pessoa acha que é aqui em Pereiras que falhou. Não é, mas infelizmente, eu já falei isso aqui, hoje o telefone celular recebe ligação a cada 10 minutos, cada 5 minutos, desses famosos spam, né? E as pessoas não atendem as ligações. E está acontecendo muito isso, eu já falei isso, ou falei aqui, ou falei num vídeo que eu fiz. O NESP, AME, quando eles entram em contato direto com o paciente, se o paciente não atender na primeira, talvez ele não tenha nem a segunda chance de atender, porque o NESP não vai ligar de novo, o AME não vai ligar de novo. Ele perdeu a consulta. Aí vai bravo no posto de saúde, porque nós não avisamos. Já teve vários casos assim, não chega a 5, de a pessoa ir lá reclamar, você passou o número, você atualizou o número, não, está tudo certinho. Foi no AME, o número do telefone estava errado. Então, são N situações que acontecem que ninguém sabe. É só quem está ali vivendo no dia a dia e acompanhando as reclamações. E amanhã, por exemplo, estava fechando as viagens lá, vendo o Marcos, só para Botucatu, mais de 40. E mais uma van com mais de 8 pessoas para Bauru. E fora eu que subo 9h30 com hemodiálise com 5 pacientes amanhã. É uma média de... só na parte das 5 da manhã. É uma média de 60, 70 pessoas por dia na Unesp em consultas e exames ambulatoriais. Fora hemodiálise e outras situações. É bastante coisa. Secretário, hoje nós não temos mais convênio com outras cidades que possa ajudar nesse ultrassom e também em outros exames. Não temos mais. Não, é assim, ó. O governo ele disponibiliza algumas vagas, tá? Através da DRS. Isso aí, por exemplo, vamos falar de tomografia. Tomografia era uma situação que a gente tinha uma fila enorme. Depois que eles abriram esses programas, nós começamos a fazer em São Manuel. Praticamente zerou a fila de tomografia. Hoje, a gente faz em Laranjal também, tomografia. Então, com São Manuel e com Laranjal, eu não vou falar que você faz amanhã se você quiser, mas que você faz na sexta-feira, você faz. Tomografia. O ultrassom, infelizmente, todo ano tem que se fazer um mutirão. O ultrassom não tem como, porque a demanda é muito grande. É muito grande. E é que eu falo, não é um exame por pessoa.
Tá, com o orçamento da saúde não consegue fazer. O mutirão? Como tinha. Não, como tinha, vamos supor, governos passados, eu trabalhava... Pagava menos, né? Alguma coisa assim, não é? Que o pessoal falava? Eu fiz essa pergunta o ano passado para o senhor e vou repetir novamente. A gente levava paciente no centro médico. Isso não tem mais. Não tem. Isso não tem. Vocês não conseguem fazer Não, mais. não. Com orçamento. Não. Até nós fizemos um levantamento aí em exames de imagens que a gente fala, né? Nós andamos cotando alguns preços aí, mas não deu para colocar em vigência pelo fato de ter a obrigação de fazer pelo menos 40 exames no mês. Então a gente deu uma segurada aí, infelizmente. Não tem. Hoje, por exemplo, a Unesp não está fazendo ressonância. É muito difícil. E é um exame que geralmente o pessoal está pedindo. A Unesp não faz. Sem contraste 900, com contraste 1.200. E como que fica isso? E aí que está. Aí que está. Rapaz. É essa pergunta que eu respondo a cada dia. Infelizmente. Daí a gente consegue na tomografia, consegue no ultrassom, no raio-x, mas infelizmente às vezes exames mais complexos a gente não consegue fazer. É difícil. Eu tenho na minha mesa uma meia dúzia de pedidos de ressonância. Infelizmente não consigo ajudar. É difícil. Vereador Roberta. Boa noite, secretário. Eu só tenho a agradecer, né? Tudo que se fez, tudo que se faz. A minha pergunta era sobre ultrassom, se respondeu pelo Tavares. Eu acho que farmácia, remédio, você sabe que é dificuldade. Não depende só de nós, depende dos outros. Sim. Outra cidade. Só aproveitando a fala da farmácia, com relação aos medicamentos fornecidos pela FURP, que o Digão citou, a última entrega ocorreu dia 10 de abril. Está aí no relatório. Programa Saúde da Mulher, Saúde Mental e Programa Dose Certa. 10/4. Nós estamos no dia 26/5. Quase mês 6 já. E não vem, né? Não depende da gente, né? Depende do Estado, né? Sim. É só isso, agradecer você. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Quer agradecer? Não? Bom, primeiro agradecer você, e eu acho que isso deveria ser com todos os secretários, né? Porque é muito difícil, a gente recebe todos os dias algum pedido, críticas, e eu vou ser justa, porque todas as vezes que eu entro em contato com o Neto, ele esclarece e nem tudo ele consegue resolver, né? Nem tudo. A gente recebe pedido de ajuda com exames, medicação. Às vezes a gente recorre, também tem a ajuda do prefeito, e exames, igual você falou, caríssimos, que ressonância quase, vão por aí um salário, e muitas vezes a pessoa não tem condições, né, Neto? E deve ser muito difícil para vocês. Isso é triste. Então, a população, a gente sempre está disponível. Eu mesmo, meu celular é 24 horas. E, às vezes, eu até falo, vou lá pedir nova informação para o Neto, mas a gente não tem, né? Tem que recorrer a ele e falar para a população, né, que não é fácil, medicação. Quantas reclamações, fala, mas a farmácia lá não tem uma dipirona, não tem um paracetamol. Aí a gente vai e pergunta, Neto, está acontecendo alguma coisa? E às vezes a pessoa não entende, acha que é o município que fornece todas essas medicações, e não, às vezes depende do governo, né? Depende da Unesp que manda para a gente. Da entrega. E é difícil, porque teve gente que já falou, mas eu tomo remédio controlado, eu não posso ficar sem, porque... E é o Estado que fornece. E é o Estado que fornece. E a gente também fica apreensivo, porque a gente não sabe o que fazer. Então, sobre também essas consultas aí, com essas faltas, a gente, como você falou, o faltômetro, é importante colocar isso para a população. Muitas faltas, e às vezes tira até o lugar de quem realmente está esperando aí na fila para passar no médico, né? Sim. O Rodrigo falou sobre cobertura. Ali, Neto, onde está a farmácia? Vai ficar, vai sair? A farmácia. O PSF lá em cima. E ali onde que é, onde fica? Assim, a ideia hoje é que a farmácia vá também lá para cima,
a parte de dentista, de odontologia também vai para cima, ali fica somente pronto atendimento. E o centro de especialidades na Então lateral. aquele prédio ali vai. Sim. Ah, então tá. Não, é que eu sempre falei sobre cobertura, que às vezes eu falei a- da outra vez, Na né, dos farmácia ali carros. não foi feito cobertura onde, ainda pelo fato do prédio ser alugado. É, então a gente. Qual? Uma vez eu perguntei, era para agosto, e aí a outra informação que eu tive para outubro agora desse ano. Sim. Essas cobranças, igual o Rodrigo falou, bem falado sobre. Tudo que a gente falou aqui é de extrema importância, sobre os médicos, né? Eu sempre falo duas, porque eu não sei o que Segunda e acontece terça. toda segunda e terça. É difícil. Então, Sim. esqueci de E às vezes as perguntar. pessoas que estão sempre lá É. acabam falando besteira também, né? Isso é difícil também, porque, como você disse aí, sobre as redes sociais é um problema, né? Sim, sim. Você sabe disso. Mas a gente está disponível. Bom, depois eu faço o É, encerramento. sobre o bebedouro, já tem, não? Estou só esperando entregar. É, porque é outra Vai ser cobrança um de também. 40 litros, se não me engano. 40 ou 25 litros? Acho que é 25 litros. Eu achei importante, você falou da neuro. Obrigado. Seria de grande importância a gente ter um neuropediatra. A demanda está muito grande, É né? assim, ó, a gente não pode fugir do problema. Neuropediatra. Eu trago um neuropediatra, eu laudo 50 crianças, 70 crianças. Não sou louco de falar isso, tá? Estou falando com conhecimento de causa. Eu laudo hoje 50, 60, 70 crianças no município. Nós temos condições de atender com fono, com TO, com fisioterapia? Então, a gente tem que ver, tem que pensar. O laudo somente não vai resolver. Justamente. Ah, mas então daí a gente não vai nem laudar? Não, nós estamos dando assistência. Nós estamos dando atendimento, mas dentro do possível. Não adianta eu colocar lá neuropediatria 40 consultas no mês, fechar os laudos e não ter a condição de atender, não vai resolver nada. Eu estou maquiando o problema, não estou resolvendo. Isso é fato. Tempo a tempo, infelizmente. É uma situação que vem crescendo bastante, né? A gente sabe dos tempos para cá. É uma situação que vem, aí que eu falo, são prioridades. Então, dentro das prioridades, você escolhe o que você quer atender naquele momento, na situação de emergência. Agradecer você, Neto, e falar sempre de deixar aqui para a população que a gente está sempre à disposição. Você também sempre está lá de portas abertas, né, para ouvir a população. Quiserem entrar em contato com a gente, se não for até lá, a gente esclarece, tira as dúvidas, né? E dizer que muito obrigada por você estar aqui. Muito importante esse material, porque documentado, assim, a gente fala, ó, 969 em março para a Unesp. Isso daí, fora que as pessoas, muitas vezes, a gente vê tudo isso, tem um monte de coisa por trás. Tem os gastos, é o combustível, é os motoristas, né? Então, é complicado. Mas a gente... Até o mês, né? Até o dia de hoje, 6 milhões empenhados aí, vamos dizer assim, né? Não todos pagos ainda. Se você analisar que nós estamos no quadrimestre, se você fizer uma conta simples, 18 milhões no ano. O orçamento nosso é de 15 milhões. E se vocês fizerem a conta, vocês veem que o município está investindo mais de 30% na saúde. A conta é fácil. Às vezes as pessoas não entendem, a gente às vezes leva alguns, né? As pessoas igual já chegaram e reclamaram para mim da farmácia. Eu falo, gente, a farmacêutica, ela não tem culpa de nada. Ela está ali, ela presta um serviço para a população. Às vezes a pessoa acha que é ela que não quer atender, não quer dar o documento, não é isso. A farmácia de alto custo, a farmacêutica, ela tem, assim, obrigatoriedade, eu vou falar, talvez ela brigue comigo amanhã, de orientar o paciente à documentação. Nós orientamos e ainda levamos e buscamos o medicamento. Coisas que o paciente deveria fazer. Estou errado? Não são todos os municípios que fazem. A nossa farmacêutica, ela orienta. Por isso está certo que a presidente falou. Às vezes acho que é ela que não quer fornecer o medicamento. Ela não é ela.
Infelizmente, ela só orienta. Eu esclareço. Quando alguém me fala, eu falo, gente, o papel dela ali, ela tem que seguir os critérios, as documentações. Às vezes, igual ele falou, às vezes tem muita gente idosa que esquece documento, não sabe sozinho separar a documentação. Chega lá no balcão, está faltando documento. Aí a pessoa tem que ficar brava, volta para trás, perde o prazo de mandar. Né? É duro também, né? A gente entende, a gente tem muita gente idosa aí, né? Mas ela em si, é agradecer aí o trabalho aí também de todos da saúde, a gente não tem o que fazer, sabe que tem as críticas, mas tem as construtivas também, né, Neto? Não, Sempre lógico, buscar melhorar, né? a farmácia nossa, com todas as dificuldades que existem de abastecimento, de fornecimento, de problemas com receita, que às vezes o médico acaba se equivocando, não é porque eu sou um amigo pessoal dela, mas o trabalho que a Manu exerce na farmácia ali, lógico, temos outros profissionais lá, a gente não tem uma dor de cabeça, em parte de documentação, em parte, sim, de estrutura da farmácia mesmo, ela cobra, ela briga, eu brinco que ela é baixinha e que o marido dela vai para o céu, de aguentar, mas ela é uma baita de uma profissional realmente. Pode. Falar com as minhas palavras aqui, né? Agradecer ao secretário, toda a equipe lá, sobre aquele placar lá, aquele, né? Como é que fala, Neto, aquilo lá? O faltômetro? Aquilo lá que fala lá. Então, o paciente, tem que respeitar aquilo lá. Né? Emergência está lá, está marcada a cor lá. Tem que respeitar. O senhor está falando, né? da classificação de risco. Isso, né? Tá. Meu jeito. Hoje colocamos um placar maior lá, viu, Sr. Tavares? Então, aumentamos lá o placar lá. Meus parabéns a todos lá, né? Tá lá, gente. Não queira chegar com uma criança lá e passar na frente lá de um que está infartando. Tem que respeitar. E vocês têm direito, sim. O paciente tem direito, mas também o profissional que está lá, o médico também tem seus direitos. Vamos respeitar, gente. Né? É isso aí. Você chega no médico particular, o João Vitor está falando ali, o vereador, às vezes você tem que esperar 1 hora. 1 hora? Ou 1 hora até mais. Então, gente, nós estamos em nova era, nós estamos crescendo nesse ponto aí. Vamos respeitar. O respeito é tudo. Então, agradecer o nosso secretário, foi muito bem explanado aí. Eu vou finalizar também agradecendo. Muito obrigado, Neto, pela noite aí de explanação. Até podem pensar que sou suspeito em falar por trabalhar na saúde, mas eu conheço o seu trabalho, conheço a sua dedicação, né, a pessoa profissional que você é. Então, continue. E crítica a gente sempre vai ter, acho que, né? Muito obrigado, boa noite. Né, Neto? Agradecer mais uma vez, hein, que sempre colaborou com a gente, hein, sempre à disposição. Obrigado, Neto, pela sua pessoa, companheiro, e sempre estamos juntos. Obrigado. Agora vai o João. Não só para salientar mais uma vez a população, é algo que a gente sempre cobrou aqui, referente aos faltômetros, mesmo as faltas, do mesmo jeito que a população nos cobra, nós também como vereadores, como secretário, a gente tem que cobrar a população, que a população também faça a sua parte, para que você não tire a oportunidade de uma outra pessoa ser atendida devido às suas especialidades, referente aos atendimentos de especialidades. Outra coisa que é importante a gente salientar, se assim o secretário me permitir, todas as vezes também que tiver algum problema lá na saúde, é importante que hoje nós temos o secretário Neto Marques, ele está lá aberto ao diálogo, à conversa, qualquer problema que a população tenha, de repente, lá no PA, ou em qualquer lugar que seja da saúde, que você vá até a sala do secretário, converse, explique o que está acontecendo, para não acontecer todo aquele furdúncio de algum problema que aconteceu, e muitas das vezes também a conversa ela fica totalmente distorcida. E já estou salientando, já para que a gente já estou falando em seu nome, Neto, porque a gente sabe que o Neto é uma pessoa de fácil acesso, e ele está lá sempre com a sala aberta, para que você vá lá conversar com ele. Então, qualquer problema que você tenha, que aconteça em algum momento, lá no posto de saúde,
você tem total direito e liberdade de conversar com o certeza. secretário de Saúde, Neto Marques. Só isso, obrigado e parabéns, Neto, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, junto com a gente aqui no Legislativo. Um dado importante, assim, até triste, mas importante, dia 2 de maio agora eu fiz 2 anos à frente da Secretaria de Saúde. Infelizmente eu tenho um número de 8 ou 9 médicos que hoje não vêm trabalhar em Pereiras mais, por um erro ou por outro. Seja um atendimento equivocado, não sou médico, mas a gente acaba aprendendo certas situações. Ou um atendimento mal feito, ou um desrespeito com o paciente. Então, infelizmente, eu carrego esse número de 8 a 9 médicos que não trabalham em Pereiras mais por um motivo ou por outro. Então, a gente está atento. Infelizmente, quando o médico erra, pode custar uma vida, né? Tivemos problemas recentes aí, de diagnóstico mal feito, mas, graças a Deus, o paciente foi socorrido, foi levado para a Unesp, as informações são que está bem, graças a Deus, e o médico também a gente já pediu para que não venha mais na unidade. Infelizmente, a gente só consegue fazer isso quando acontece alguma coisa triste, alguma coisa que, lógico, preocupa uma família, mas a gente sempre, o que o João falou, eu vou estar sempre à disposição, gente, nunca eu vou esconder dado nenhum, nunca eu vou esconder documento nenhum, porque, primeiro, é meu CPF que está em jogo, o punido sou eu. Então, a gente tem que ser responsável pelo que faz lá dentro e pelo que acredita, né? Foi aquilo que eu falei. Quando eu assumi a vereança, prometi sair de cabeça erguida, e sair de cabeça erguida. E não vai ser diferente na Secretaria de Saúde ou qualquer outra secretaria que vier trabalhar lá na frente. Agradecer o pessoal que trabalha comigo, o Caião, o Ricardo, o Marco Chaga, os motoristas, o pessoal da limpeza, a Duda, hoje coordenadora do PSF, a Manuela, eu já falei, a Rafa, enfim, as enfermeiras dos PSFs, todos os funcionários, médicos, desde o pessoal de apoio e o pessoal da limpeza ao médico. Por tudo que respeita da gente, por tudo que entende do que a gente fala. Hoje nós fizemos uma reunião esclarecendo um pouco a reestruturação, falando da nova maneira de bater o ponto, da responsabilidade de bater o ponto. Graças a Deus, sempre muito bem recebido, sempre muito bem aceito, sempre muito bem compreendido. E isso é o trabalho que a gente faz, é a liberdade que a gente dá para o funcionário, para o paciente, mas também, principalmente, o respeito com todos, né? Sempre falando a verdade e jogando limpo, que é isso que eu acho que cada ser humano merece. Por mais que, às vezes, a gente não agrade, por mais que, às vezes, por um erro de um funcionário, ou um erro de um médico, ou alguma situação que não deu certo, desagrade, mas a gente está lá, no dia a dia, trabalhando e buscando o melhor. Agradeço toda a Câmara de Vereadores pelo apoio, pelas emendas. O nosso município é carente de emenda, a gente sabe disso. Mas agradeço vocês, gente. E estou disponível para todos. Tá? Nossa porta vai estar sempre aberta. E conte com a gente lá do pessoal da saúde lá, que espero que vocês não precisem, mas se precisar, nós estamos lá. Obrigado. Neto, obrigada. Em seu nome também agradecer a todos da saúde. Né? Obrigada aos vereadores, a todos vocês em casa. E nada mais havendo para tratar, está encerrada essa audiência pública e boa noite a todos.